seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Capital Natural. Mais uma vez, o nosso tema de hoje será reconstrução. Na primeira parte da nossa conversa, tivemos dois especialistas em clima, em educação, para traçar um retrato importante desse Brasil de hoje, o Brasil que queremos para o futuro também e o Brasil que podemos já ser a partir de hoje, a partir de relatórios importantes e dessa visão dos especialistas. Vá lá, confere a primeira parte do nosso programa no podcast ou então nas redes sociais e aí parte para essa segunda conversa aqui no Band News TV. Mais uma vez eu vou conversar com a Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, e o Ricardo Henrique, superintendente executivo do Instituto Unibanco. Sueli e Ricardo, mais uma vez, bem-vinda, Sueli, bem-vindo, Ricardo. Terminamos a nossa primeira parte trazendo aqui uma frase atribuída ao Silvio de Almeida de que o tempo de reconstrução passou, que agora a ideia é construir um país que nem nunca fomos e precisamos fazer isso logo. A Sueli trouxe uma fala muito importante e eu abro esse segundo programa com a fala do Ricardo. Então, sua reflexão, Ricardo, por favor, sobre essa frase e sobre esse tema que estamos trazendo do Capital Natural. Pablo, para seguir com essa reflexão do Silvio de Almeida, né, um dos grandes, entre tantos pesquisadores negros desse país, e pensar o para além da reconstrução, me parece meio inevitável lembrar do livro do Stefan Zweig, do início dos anos 40, Brasil, um país do futuro. E tem uma passagem de um colega seu, Pablo, do grande Alberto Dines, que quando fala do livro diz assim, talvez o caso único de um livro que se converteu em um epíteto nacional. Brasil, um país de futuro. Agora, o que a gente tem que lembrar é que o Brasil segue como um contínuo vir a ser, algo com uma promessa eterna, adiada, um país que se projeta e não se realiza. Por que isso é muito importante? Porque é evidente que, pós o fim da ditadura e a abertura do país como um todo, pós-constituinte, nós temos vivido melhorias contínuas, mas que nunca se transforma nessa potência do vir a ser que está na ideia do país Brasil como país de futuro. O que eu acho que a gente tem que discutir agora, e aí concordando totalmente com a provocação do Silvio Almeida, é para além da reconstrução. E algumas variáveis são chaves. A gente vai ter que discutir a questão das desigualdades estruturais desse país, incluindo o seu racismo estrutural. A gente vai ter que discutir a questão da crise da democracia e superá-la. A gente vai ter que discutir todos os desafios associados à emergência climática, como estão sendo discutidos pela Sueli, e temos que trabalhar a questão das mudanças tecnológicas e a reconfiguração do mundo do trabalho que estão associadas a isso. Atravessam esses 4 temas organizadores de uma visão de futuro do país que coloque o Brasil como uma potência no cenário internacional, o desafio da educação. Se nós não dermos conta da garantia do direito à educação com alta qualidade, desde a primeira infância até todos os percursos pós-educação básica e ensino superior, o que tenderá a acontecer é uma inserção subordinada do Brasil, com a maioria dos seus jovens numa situação de limbo e em desajuste frente aos desafios da sociedade contemporânea, da sociedade do conhecimento. A educação é fundamental e sempre foi na modernidade, mas hoje assume um papel totalmente organizador das configurações da inserção do Brasil no mundo, porque estamos no auge da sociedade do conhecimento, não só pelo lado da automação e da 4ª Revolução Industrial, mas como todos os valores e vetores que estão associados ao desenvolvimento cognitivo, ao desenvolvimento socioemocional, ao desenvolvimento das competências que estão associadas à capacidade de trabalhar em grupo, a competência, de trabalharmos com a agenda de comunicação, com a agenda de trocas, com a agenda de empatia, com a capacidade da gente estar o tempo todo pensando nesse conjunto de habilidades cognitivas, interpessoais, de autoliderança e competências digitais que são necessárias para este mundo da sociedade do conhecimento. Nesse sentido, a revolução que é necessária na educação, desde a primeira infância, se torna incontornável para a gente. E a gente tem que definir como um projeto da sociedade uma
repactuação desse país. Seja capaz, num arco amplo de alianças, definir que a gente tem que ter estratégias de financiamento, de desenvolvimento dos profissionais da educação, de regulação do sistema, de valorização da máquina pública, organizada a partir de uma estrutura de currículos que a gente tem, a Base Nacional Curricular Comum organizada para isso, de uma implementação de currículos que vai da primeira infância até o ensino médio, posteriormente ao pós-médio e ao ensino superior, que esteja preocupada com o desenvolvimento pleno e integral de todos os estudantes, em sintonia com os desafios do momento contemporâneo que a gente tem na sociedade do conhecimento. Isso implicará reconstruir, por um lado, mas, sobretudo, reconfigurar essa visão de um país soberano que projeta um país com um perfil muito mais alto do que nós temos hoje e que ele consiga, do ponto de vista da política educacional, se organizar a partir de duas referências. A referência da excelência, da altíssima qualidade, com altas expectativas para todos os estudantes, e a referência da equidade, a necessidade de termos uma agenda educacional que seja efetivamente para todas e para todas as crianças, adolescentes e jovens, que seja movida pela agenda de inclusão, mas simultaneamente com alta qualidade para todos. A gente precisa relançar esse país do futuro agora numa fresta de oportunidade, não é um portão imenso aberto, é uma fresta que solicita que a sociedade brasileira, pela primeira vez, diga, lá com os fundamentos, desde Anísio Teixeira, passando por Paulo Freire, Darcy Ribeiro, que a gente efetivamente acredita que a educação é uma prioridade. No mundo da sociedade do conhecimento, isso se torna incontornável. Mas para ser uma prioridade, a gente precisa dessa coesão nacional das políticas públicas à sociedade como um todo, às famílias, às crianças, aos jovens, aos pais desses, dedicados para uma política de qualidade de educação, excelência de educação, com altas expectativas para todas e todos os estudantes. Assim, a gente talvez redesenhe um país de futuro para além das necessidades imediatas de reconstrução. Vou pegar uma licença aqui e, com o próprio título, lembrar de uma outra frase do professor James Caan da Lee University e de Washington também, Sueli, que falou o seguinte: o Brasil é o país do futuro e sempre será, se não tomar as rédeas da bioeconomia e dessa regeneração que o Brasil pode dar ao mundo e ter internamente. Vamos falar um pouquinho sobre 2045. A Sueli foi presidente do IBAMA e está no Observatório do Clima e faz um trabalho muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia para 2045, por favor. Bom, a proposta do projeto Brasil 2045, como havia feito referência, é que o país chegue nesse ano 2045 como o primeiro grande país em termos de população, em termos de economia, a conseguir o status de carbono negativo. Né? O país seria uma liderança, seria um país pautado pela proteção ambiental e pela emissão negativa, na verdade, que recupere mais do que emita. Né? O projeto, a partir daí, ele foi desenvolvido, está sendo desenvolvido em conjunto pelas 73 organizações que compõem o Observatório do Clima. O Observatório do Clima tem técnicos muito especializados, por exemplo, o CEG, o Sistema de Monitoramento de Emissões no país para os 5.570 municípios. Os dados mais completos que existem são os do Observatório do Clima, eles têm só um ano de espaço de tempo para trás, né? Hoje eu tenho dados de um ano atrás, os dados do governo são bem mais atrasados do que isso e a gente fornece os dados por município. Então, a partir dessa expertise técnica toda, o que nós fizemos? Separamos 8 temas, política climática e acordos internacionais, controle do desmatamento, a parte de bioeconomia e atividades agro-silvopastoris, justiça climática, que conversa com toda essa colocação do Ricardo sobre a questão de equidade, né? Os danos mais perversos da crise climática e da crise ambiental, eles recaem sobre populações indígenas, quilombolas, outras populações tradicionais, e nas cidades, sobre os pobres, os negros, as mulheres, né? Então, a justiça climática, ela é muito injusta socialmente, né? Quem despenca na hora de uma chuva mais forte é o pobre,
né, numa cidade. Quem tem sua casa derrubada na inundação, normalmente é o pobre também. E lá no meio da floresta vai ser a mesma coisa. Então, justiça climática é um tema importantíssimo. A parte de energia, a parte... Deixa eu só pegar uma cola aqui, gente, porque é muita coisa. Só um minutinho. Biodiversidade e áreas costeiras, a parte de indústria e gestão urbana e governança da política ambiental e da política climática. Então, são 8 eixos de atuação em que a gente está fazendo, vai continuar trabalhando nisso como uma atividade permanente do Observatório do Clima. O que nós lançamos até agora são propostas para os anos de 2023 e 2024 e para os primeiros 100 dias de governo. Então, são 74 medidas para os 2 primeiros anos, a gente está chamando de primeiro ciclo do próximo governo, e medidas imediatas para os primeiros 100 dias. Vou dar um exemplo da diferença. Uma das propostas é atuar na desintrusão de terras indígenas e territórios quilombolas e outras terras de comunidades tradicionais que estão invadidas pela mineração irregular, pelo desmatamento e pela grilagem. Essa é a proposta geral para os 2 primeiros anos do governo federal que vai entrar. Mas tem medidas no relatório, por exemplo, escolher determinadas operações bem simbólicas e fazer nos primeiros 100 dias. A nossa sugestão é retirada, nesse sentido, é a retirada dos 20 mil garimpeiros que estão no meio da terra Yanomami, 20 mil. E vão deixar cicatrizes eternas, porque a cicatriz do garimpo não se resolve, você não recupera. Você sobrevoa 10 anos depois, vai estar a mesma meleira que estava quando os garimpeiros estavam lá. Né? O governo provavelmente nunca terá recursos suficientes para recuperar tudo isso. Então, o relatório se estrutura dessa forma. Eu queria chamar a atenção de algumas ações previstas no relatório, bem rapidinho, que são muitas. Uma importantíssima que eu acho é a retomada e a execução, e isso é uma reconstrução, porque a gente não fazia direito, do Plano Nacional sobre Mudança do Clima. É um plano previsto em lei, ele é intersetorial, ele é um metaplano que prevê outros planos, então ele engloba os planos de controle do desmatamento, os planos da agricultura de baixo carbono, os planos na área de energia, né, e os planos de adaptação que são fundamentais, por exemplo, para as áreas urbanas. Né? O Brasil é um país costeiro, o nível do mar está elevando, nós temos uma perspectiva no curto prazo de ter problemas muito graves nesse sentido. Então, esse plano ele precisa ser retomado, e ele não estava bem. Ele é o tipo da questão que não estava indo bem. Né? O Brasil não estava preocupado com a crise climática na prática. Então, esse plano precisa ser retomado e implementado de imediato. O Observatório do Clima, inclusive, tem uma ação judicial, uma ação civil pública, requerendo que o governo faça isso, que corre na Justiça Federal do Amazonas. Outro exemplo, e aí que pode ser nos primeiros 100 dias, incluir a questão climática em diferentes ministérios. A questão climática não pode ser um tema do Ministério do Meio Ambiente apenas. Ele tem que estar no Ministério do Meio Ambiente, talvez até secretariado pelo Ministério do Meio Ambiente, mas ele não vai funcionar se o governo todo não estiver envolvido nessa questão. Né? Então, a gente tem posições normalmente bastante arcaicas, por exemplo, do setor de energia ou do setor de infraestrutura, que gosta de, se deixar lá o ministro Tarcísio, vai asfaltar o Brasil inteiro, né? Sem ver as repercussões desse asfalto. Né? Então, assim, essa questão ela tem que ser intersetorial, e isso não é tirar a força do Ministério do Meio Ambiente, pelo contrário, é garantir que o tema dele esteja também nos outros órgãos. Né? Você tem que trabalhar, no caso da Amazônia, com muita preocupação com destinação de áreas públicas. Né? Então, nós temos que garantir que as florestas e outras áreas públicas, e não só no bioma amazônico, sejam dedicados à conservação e uso sustentável, ao uso produtivo pela população que sabe proteger a floresta, né? Combater grilagem. Então, tem essa questão do uso econômico correto das áreas públicas, é um fator importante no campo ambiental, principalmente por causa da realidade da Amazônia. Nós temos que ampliar, e aí para o Brasil inteiro, nós temos que ampliar o controle das cadeias produtivas. E nós temos tecnologia para isso. Nós temos que rastrear a cadeia da carne, nós temos que rastrear a cadeia da madeira, que é absolutamente ilegal no país. Você tem madeira legal só na exportação e olhe lá.
né? O ciclo econômico da madeira é marcado todo por ilegalidade. A cadeia da mineração, gente, o ouro que a gente exporta, ele vem de área irregular. Tem uma organização não governamental, Escolhas, Instituto Escolhas, que está fazendo esse trabalho de uma forma belíssima, está mostrando que o ouro lá comprado pelos europeus, ele vem totalmente de fonte irregular. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser a longo prazo, e tem que ser trabalhado com um olhar econômico também. Nós temos que garantir renda para a população que acaba indo para essas atividades ilegais, porque se envolve na região com o que está acontecendo. Só que isso não vai gerar riqueza, gente. Quando o IBAMA faz uma fiscalização de um garimpo, desce lá de helicóptero, o que encontra é índio e outros trabalhadores em regime de trabalho escravo. Não é isso que vai gerar riqueza para essa população. Não é uma visão de mundo atrasada, uma visão baseada na degradação que vai gerar riqueza para essa população. E eu queria chamar a atenção, último ponto, para não ficar, que tem no 2045, da questão de você ter um cronograma para a descarbonização, né? É bastante preocupante a posição de algumas lideranças políticas que começam a colocar a questão da exploração, novas explorações de petróleo, como se fossem o futuro do país para arrumar recursos para educação e saúde. Eu sou super preocupada com recursos para educação e saúde, eu só fico preocupada se isso é viável e quais as consequências disso tudo. Um bloco de petróleo offshore que seja leiloado hoje, ele vai entrar em produção daqui 10 ou 15 anos em média, né? Quanto que vai valer o petróleo no mundo daqui a 15 anos? Será que o país está com a visão estratégica ou será que nós temos que trabalhar com um cronograma para aproveitar todo o nosso potencial de energias renováveis e deixar o petróleo para aquilo que ele é realmente necessário, né? O Brasil quer ficar com o mico na mão de ser o último grande tentador que está tentando explorar novas áreas de petróleo, porque há uma pressão muito grande internacional para a redução por causa da situação atual de crise climática, né? Nós queremos liderar uma economia ambientalmente correta ou nós queremos ser um novo polo de exploração de petróleo, que são coisas que não conversam bem, né? E eu não estou dizendo que tem que fazer um phase-out de petróleo, parar de explorar, mas, no mínimo, evitar novas áreas sensíveis. Atualmente, a Agência Nacional de Petróleo está botando em edital, ano passado fez isso, blocos perto de Abrolhos, blocos perto do Atol das Rocas e Fernando de Noronha. Na Foz do Amazonas está a maior atividade atualmente. Quer dizer, será que esse é o caminho? Ou nós temos que discutir seriamente se esse é o destino que nós queremos para o nosso país, porque nós não precisamos ser dependentes de energias fósseis. O Brasil provavelmente realmente é um dos poucos países que não tem necessidade de fazer isso. Bom, Ricardo, o relógio aqui ao meu lado me diz que eu tenho mais 2 minutinhos. Então, para encerrar esse segundo programa, eu quero te ouvir sobre o Instituto Unibanco e o papel que o Instituto tem até em serviços básicos à população. Pablo, eu vou aproveitar os 2 minutos e não vou falar do Instituto, vou falar do ponto que faz o vínculo com Sueli, que me parece que a política social como um todo e a política educacional em particular, ela precisa ser desenhada e implementada a partir de um imperativo categórico hoje, que é o imperativo categórico de redução intencional das nossas desigualdades. Ou seja, a gente precisa estar hoje numa situação, construir esse caminho para fazer as transformações que temos remetidos aqui na nossa conversa, um caminho em que a política social esteja numa relação de equivalência à política econômica e não mais numa relação de subordinação. Essa noção de equivalência implicará para a política educacional a capacidade, por um lado, de reconhecer a força e a potência da nossa diversidade como um todo, né? Da nossa enorme heterogeneidade, e entender isso como uma potência e não como uma restrição. E, por outro, desenhar caminhos objetivos para uma política educacional pública que está obcecada por garantir inclusão. Isso vai de políticas de cotas a estruturas intencionais de políticas afirmativas em todo o processo, mas, ao mesmo tempo, com altíssima qualidade. A questão hoje do desenvolvimento pleno e integral das crianças, dos adolescentes e dos jovens é vital
para que a gente não só enfrente os desafios da desigualdade, mas crie condições para uma inserção soberana e efetivamente transformadora do Brasil como um todo. Nós precisamos superar esse interregno de uma discussão retrógrada e abrir o caminho para uma efetiva transformação estrutural desse país, alavancada pela garantia de direitos, alavancada pela política educacional de qualidade para todos e, ao mesmo tempo, capaz de dialogar com os grandes dilemas do mundo contemporâneo, da democracia à emergência climática, passando pela redução das desigualdades. Ótima forma de terminar esse programa. Gente, muito obrigado. Quero agradecer demais a Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima, Ricardo Henriques também, superintendente executivo do Instituto Unibanco, que nos deram 2 aulas aqui importantíssimas. Uma boa semana aos dois. Até uma próxima oportunidade. Tomara que não demore. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado pela sua companhia. Excelente semana pela frente. Até o próximo Capital Natural.